A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Lição de número 6, classe de jovens, a falácia do humanismo. Vamos então partir aqui, neste assunto importantíssimo para os jovens. Nós vivemos em uma época que o homem tem se tornado mais importante que o próprio Deus. E é sobre este assunto que falaremos, na vista daqueles que estão no mundo. Logicamente que nós servimos ao Senhor, nosso Deus, ele é sempre o soberano, o principal, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o controle de tudo. Nós cremos, acreditamos nisso e não duvidamos de forma alguma. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6, é o texto principal. Já o resumo da lição diz o seguinte: o humanismo secular é uma filosofia falha. É uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral, que nós já estudamos, e ao vazio existencial. O relativismo moral é justamente quando as pessoas apontam várias desculpas para não terem um compromisso com Deus, e uma delas é falar que o importante é ser feliz, você tem que viver da forma que achar melhor, Deus é amor, Ele perdoa, qualquer coisa que você fizer. Assuntos como este, que estão em desacordo com a palavra de Deus. Objetivos: apontar os princípios do humanismo, apresentar a visão cristã do ser humano, destacando a sua dependência divina e mostrar as consequências do humanismo. O texto bíblico se encontra em Gênesis 11, 4, 1 Coríntios 1, 19 ao 21. Então, vamos fazer essa leitura? É bem curta. E disseram: Ei, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 1 Coríntios 1. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Para o mundo, quando falamos amor de Deus, é loucura. Mas para quem vive, sabe que é uma bênção maravilhosa, uma necessidade de total dependência do Senhor. Então é maravilhoso poder estar na presença de Deus. O humanismo secular coloca o ser humano no centro, confiando na razão e nas capacidades humanas para solucionar problemas sem considerar a existência ou autoridade de Deus. Estamos aqui na introdução. Então o humanismo coloca o homem como centro de tudo, sendo que Cristo, o nosso Deus, é o centro da nossa vida. Ele é o centro de tudo. Dele provém tudo que nós somos, necessitamos. Dele provém o amor. Dele provém a salvação. Ele é a paz. Ele é a alegria. Ele é a solução para os nossos problemas. Ele sabe tudo o que é necessário para que nós possamos ser abençoados. Então, o centro da nossa vida é o Senhor. É o nosso Deus. Não é o homem de forma alguma. Mas muitos hoje têm exaltado pessoas, têm exaltado filosofias humanas, têm exaltado a si mesmo, e colocando-se no lugar de Deus ou colocando outras pessoas no lugar do Todo-Poderoso. Então, nessa lição, nós vamos analisar por que o humanismo é falho do ponto de vista bíblico e de que maneira ele contrasta com a visão cristã do ser humano e de seu propósito. Então, nessa lição, nós vamos contrapor esta filosofia humanista, o humanismo, com a palavra, comparando aqui com a verdade, que é a palavra de Deus. Tópico 1, princípios do humanismo. Subtópico 1, autossuficiência humana. A filosofia do humanismo começou com Satanás. Começou com Satanás. Tem muitas pessoas aí que têm ideais e então acreditam naquilo que eles mesmos falam, que vieram das suas mentes, mas estão enganados, até mesmo achando que provém de si, porque se causa engano, na verdade, quem está por trás é o inimigo das nossas almas. Então, a filosofia do humanismo começou com Satanás, e é uma expressão da sua mentira de que o homem pode ser igual a Deus. Então, o inimigo lá, desde o início, ele mente dizendo que o homem pode ser igual a Deus. Foi assim que Adão e Eva caíram. Foi assim que Eva cai no conto da serpente. Ela caiu. Então, essa é a mentira que o inimigo conta até nos dias de hoje. E, infelizmente, muitos ainda caem. Não é diferente. A Bíblia fala que não há nada novo debaixo do sol. Mas, mesmo assim, as pessoas se deixam ser enganadas. Permitem ser enganadas. Porque a verdade está na cara. A verdade está na cara. A palavra de Deus diz que todos são indesculpáveis. Nós carregamos em nós uma lei moral
que provém de Deus. Aquilo que é certo e que é errado, nós sabemos. Sabemos o que é certo e o que é errado. Então, o ser humano, quando está errado, ele sabe que está errado. A não ser que já esteja no estado de podridão, de cegueira espiritual total, na qual achar que toda aquela forma errada que vive é algo comum. Já chegou a um ponto terrível. Mas antes mesmo de afundar, o Espírito Santo está sempre avisando para que não vá por estes caminhos. Então é importante que o jovem tenha esse entendimento, ainda mais nos dias de hoje, porque as pessoas estão com filosofias erradas em todos os lugares, principalmente o jovem frequenta faculdade, escola, trabalho, e então, às vezes, familiares, os locais onde os jovens passam, então tem pessoas, e sempre vai ter alguém com um ensino contrário à palavra de Deus, com filosofias como esta, para levar ao engano e fazer com que o jovem saia da presença de Deus. O humanismo proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderão resolver todos os males da humanidade sem precisar recorrer ao Criador. Ou seja, procuram resolver todos os problemas, solucionar todos os problemas com a mentalidade, com a razão humana e não com a direção do Senhor. E por isso que tropeçam e caem. E por isso que não conseguem. Quanto tempo o ser humano está buscando resolver os problemas de uma forma, da sua forma, e até hoje, milhares, de muitos e muitos anos, eles não resolveram os problemas ainda. Sendo que quando nós colocamos na mão do nosso Senhor, nós temos a bênção, nós temos então o conforto, o consolo e a solução. Nós também temos que entender que muitas das vezes a solução que nós queremos não é a solução que Deus tem para nós, mas é o certo e será a bênção para a nossa vida. No entanto, apesar de todos os esforços, o ser humano continua enfrentando guerras, injustiças e crises morais profundas. Nada mudou. A Bíblia, ao contrário, a palavra de Deus, a verdade, mostra que a autossuficiência humana é uma ilusão. O homem nunca será autossuficiente. Ele nunca será capaz de vencer sem a presença de Deus em sua vida. De vencer o quê? Os males da vida, as aflições, as pelejas, as dúvidas. Só o Senhor trará a solução. Só o Senhor traz a resposta. Enquanto isso, o homem vai andar perdido, vazio. Ele precisa do Senhor. Jeremias 17,5 diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A palavra do Senhor fala que maldito, amaldiçoado será aquele que confiar no seu próprio coração e fazer do seu braço, da sua força, da sua mente, da sua razão, aquilo que entender que é aquilo que é o necessário para que ele então possa perseverar, para que ele possa continuar, para que ele possa vencer, ou seja, confiando em si. Quem confia em si certamente vai tropeçar e cair. A confiança em si mesmo é sinal de orgulho e afastamento de Deus, o que sempre levará o homem à ruína. Sempre levará o homem à ruína. Quando o homem confiar em si mesmo, ele cairá. Ele vai cair. A história da humanidade é um testemunho das limitações dessa autossuficiência, em que vimos grandes impérios caírem, ideologias falharem e muito mais, ideologias falharem, líderes decepcionarem, mesmo alguns com boa intenção, mesmo assim caíram porque confiaram demais em si. Só o Deus Todo-Poderoso é capaz de guiar a humanidade para que encontrem a paz e a solução para a sua vida. E a solução ela é simples, é aceitar a Cristo Jesus. Aceitar a Cristo, pois Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Tudo como precisa. Paz, alegria, conforto, consolo, bênção, tudo como precisa está em Jesus. Não adianta o homem procurar em vários e vários lugares, não encontrará. Só encontrará em Jesus Cristo o Senhor. Então é importante que o jovem permaneça firme e fiel àquele que o chamou, àquele que o alistou para esta batalha. Como o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tem que perseverar, tem que lutar e vencer até que vença, mas jamais abrir mão de estar na presença do Todo-Poderoso. Jamais. Independente daquilo que pareça bom, mas é engano. Aquilo que não pode parecer bom, precisa ser bom. O que parece bom é mal. Agora, o que é bom é certo. Jesus falou, sim, sim, não, não. O nosso trato, a nossa vida, aquilo, o que condiz ao nosso caráter, é sim, sim, não, não, não tem dúvida. Nós não ficamos em cima do muro. Ou é luz ou é trevas.
Exaltação da razão, subtópico 2. A mente humana é um presente de Deus. O nosso Deus, ele colocou a mente, a consciência em nós. E isso é um presente divino. Isso é um presente que Deus nos deu. É algo maravilhoso. Não tem outro ser que recebeu este presente. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. E nós temos o poder de governança, podemos governar, podemos decidir. E o nosso Deus é tão maravilhoso e ele nos dá até o livre arbítrio para que possamos escolher. A razão passa a ser, mas o humanismo transforma em um ídolo. A mente humana é algo maravilhoso, mas o humanismo, ele transforma a mente em um ídolo, idolatrando a mente, a própria razão. A razão passa a ser medida de todas as coisas. E tudo que não pode ser racionalmente explicado é descartado. Ou seja, aquilo que muitos... É o que eu vejo muitos cientistas falando, o que eu não posso provar, o que não podem provar para mim, eu não acredito. Eu acredito naquilo que eu vejo. Então, esses ideologias humanistas que confiam só naquilo que o homem é capaz de provar, que o homem é capaz de experimentar e poder mostrar. Mas nós sabemos que não é assim, Nós sabemos que precisamos confiar no Senhor. E quando confiamos, não é que ficamos sem resposta. Pelo contrário, aí que temos a resposta. Aí que temos e que entendemos a vontade de Deus. E entendemos qual é o propósito de estarmos aqui. Entendemos qual é o propósito de estarmos neste mundo. E por que fomos criados. Então é isto que a palavra de Deus nos garante. Com isso, rejeitam os milagres, desprezam a fé e até mesmo a revelação divina, considerando a Bíblia um livro ultrapassado. Então, a razão ela passa a ser a medida de todas as coisas. Então, a pessoa confia somente na razão, somente na mente, somente naquilo que o homem gera, que o homem pode, que o homem fala, que o homem é capaz de mostrar. Então, despreza assim o Todo-Poderoso. A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios 3,19 que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Isso quer dizer que o conhecimento humano, quando não está alinhado com a palavra de Deus, se torna limitado e até perigoso. Então, 1 Coríntios fala que a sabedoria do Senhor é loucura, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, E também a palavra de Deus para nós confiamos, acreditamos na palavra do Senhor e aquilo que nós falamos, esses humanistas, esses que são adeptos do humanismo, eles falam que nós somos os loucos, Sendo que eles que estão errados. Quando a razão não se submete à verdade que Deus revelou, ela pode nos levar ao orgulho e à cegueira espiritual, afastando de Deus. Então, confiando demais no próprio entendimento e deixando a fé de lado. O resultado é uma vida espiritual fraca, sem firmeza e um coração cheio de dúvidas. Esse aqui está falando do jovem, do irmão, do servo do Senhor, da serva do Senhor também, que está em dúvida quanto à verdade, quanto às falácias deste mundo. Então ele passa a ter uma fé fraca, sem firmeza, porque não tem a confiança plena no Todo-Poderoso. Então é importante que o jovem creia no Senhor. Creia no Senhor e não esteja preso a teorias e ideias humanas, porque assim o Senhor lhes dará vitória. A negação do que é divino, é o subtópico 3. O humanismo tende a marginalizar ou até negar a existência de Deus. Muitos passam a enxergar o que é espiritual como se fosse apenas fruto da imaginação humana. Então, até muitos que outrora acreditavam no Deus Todo-Poderoso, nos seus milagres, nos seus grandes feitos, passam a duvidar, porque estão muito arraigados nas filosofias humanas, nas ideologias humanas, no humanismo, nessa prática que faz com que a pessoa se perca na caminhada. E muitos acabam até se apostatando da fé, por causa de dúvidas demais, questionamentos demais. Muitas das vezes é necessário nós crermos mais no Senhor, e Ele vai nos dando a resposta. Só que tem pessoas que vai com tantas dúvidas, com tantas e tantas dúvidas, que acabam, em vez de quantas mais dúvidas vai tirando, em vez de se aproximar, vai mais se afastando. É uma estratégia do inimigo também. É uma estratégia do inimigo. Trazer a confusão, fazer confusão com a verdade também. O inimigo faz isso. O inimigo é sujo, é astuto. O resultado disso é uma vida espiritual fraca. É o que eu disse agora no ponto anterior. Deus torna-se um conceito cultural e a religião passa a ser tratada como instrumento ultrapassado com a finalidade de explicar fenômenos naturais. Essa visão enfraquece a busca espiritual e promove uma vida focada apenas no aqui e agora. Então, o homem passa a crer apenas naquilo que é atual, naquilo que ele vê, naquilo que ele enxerga, naquilo que ele vive. Ele não crê no que Deus fez. Ele não crê que Jesus viveu nesta terra
que nos deu exemplo, que venceu e nos deu vitória, que nos concede salvação. Ele passa a crer somente em si ou em outras pessoas. Então, dessa forma, se ele está vivendo somente o presente, ele não almeja nada no futuro. E a eternidade, então, deixa de ser uma realidade e passa a ser um mito. A pessoa perde o temor de Deus e também a esperança de redenção, a salvação em Cristo, porque está totalmente em si. A Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus e que a criação inteira aponta para o Criador. Negar a existência de Deus é rejeitar a origem da própria existência e o propósito maior da vida. Negar a existência de Deus é rejeitar a própria origem. Exatamente isso. E também nunca entenderão o propósito de estarem aqui. Por isso que é maravilhoso crermos no Senhor. Ele nos dá resposta para tudo que nós precisamos. E só que nós também temos que ter fé que o Senhor vai nos dar a resposta no tempo certo, mas até para ter resposta exige fé também. Exige esperar. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo certo. E para isso nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos entender qual é a sua vontade. 2. Visão cristã do ser humano, criado à imagem de Deus, mas caído. A dignidade humana é inegável, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A dignidade humana é inegável. O Senhor nos criou à sua imagem. Então, servir ao Senhor não nos torna indignos. Não rejeitamos. Quando rejeitamos, na verdade, quando rejeitamos aquilo que é do mundo, não é que nós estamos sendo, que nós acreditar no Senhor, isto requer de nós de desfrutar, abster-se dos prazeres da vida. Nós nos abstemos daquilo que nos faz mal, que pode parecer ser prazeroso, que é passageiro, mas as pessoas que estão no mundo, a verdade é que não entendem isso. Aqueles que não servem ao Senhor. No entanto, essa imagem que nós recebemos do Senhor foi manchada pela queda. É quando o homem cai lá no Éden, quando acontece aquele momento ali onde Adão e Eva caem. Então o pecado entra no mundo, introduz uma ruptura neste relacionamento. O relacionamento com Deus é interrompido pelo pecado. E o humanismo ignora esse problema fundamental. É um problema que não pode ser ignorado. É fundamental crer que o homem caiu, que o homem está em uma situação de pecado e que ele precisa de Jesus para então se relacionar com Deus novamente. Ele precisa disso. O relacionamento, o homem foi criado de uma forma perfeita para viver em comunhão com Deus, mas ele pecou. O pecado então causou ele desuniu, ele rompe ali. Mas Jesus ele vem para restaurar esta união. Mas a Bíblia declara que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A palavra de Deus fala isso. Só que o humanismo nega isso. Esta teoria nega a verdade. Essa condição caída exige redenção. O homem precisa ser redimido, precisa ser lavado, purificado, precisa tornar-se santo. E então assim estabelecer um relacionamento com Deus novamente, viver intimidade com Ele. E não apenas uma reforma comportamental, como muitos fazem. Muitos acreditam somente na ciência humana, somente na medicina. Mas temos que entender que toda sabedoria provém de Deus. Então Deus ele deu a sabedoria ao homem. A sabedoria humana não pode ser negada. O conhecimento não pode ser negado porque provém de Deus. Lógico que sendo usado para o mal, nós temos que nos abster mesmo, mas a medicina é algo que provém de Deus. A sabedoria do homem, que o homem tem, ela provém de Deus, porque Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu a mente, nos deu consciência. Então nós precisamos ter a certeza disso. Somente o Espírito Santo pode operar essa transformação por meio do novo nascimento. Falando em redenção, somente o Espírito Santo pode transformar o homem e tirar ele daquela situação caída para uma situação onde ele receberá vida, uma situação de morte para uma situação de vida. O Espírito Santo faz isso. A visão bíblica é equilibrada. Reconhece o valor do ser humano, reconhecemos. Então, a sabedoria, o valor do ser humano, mas também a sua profunda necessidade de salvação, porque foi Deus quem nos criou e nós somos totalmente dependentes dele. Dependência de Deus. É o subtópico 2. Deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda aí com esses dois atos aí, Você vai dar o seu like e também, se ainda não se inscreveu, vai se inscrever aí. Com certeza ajudará muito o nosso trabalho. E se quiser nos ajudar um pouco mais, compartilhe esta aula com mais alguém.
eu agradeço imensamente a sua ajuda. A razão humana tem seu lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir. Todavia, a nossa mente é limitada. Nós precisamos de ter o contato com o Senhor. Nossa alma e espírito precisam desse contato com o Senhor. Como diz o hino 77 da harpa cristã, guarda o contato com teu Salvador. Precisamos ter este contato com Ele, ou seja, ele está falando de intimidade. Todo entendimento verdadeiro começa com o temor do Senhor, todo entendimento. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Ele, Provérbios 1,7, diz isso. O do temor do Senhor. Em 1 Coríntios 1,30, lembra que Jesus é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Ter dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Às vezes as pessoas nos julgam porque cremos no Senhor. E certamente o amado irmão já pode ter sido julgado por isso. Eu já fui, por crer no Senhor. Muitas das vezes, bênçãos que o Senhor me deu, que o Senhor realizou na minha vida e eu atribuí ao Senhor, a pessoa falou assim, não, que Deus, se foi você trabalhou e você que você correu atrás. Eu creio que meu Deus abriu a porta. E eu falo, e eles não entendem, eles ficam mais irritados, né? Mas é o nosso Deus que trabalha por nós. E glória a Deus, eu creio nisso, tenho certeza absoluta que cada vírgula, cada ponto, cada exclamação é o meu Deus cuidando de nós, é o nosso Deus cuidando da nossa caminhada, cuidando da nossa vida, da nossa família. Nosso Deus é poderoso, maravilhoso. É por isso que, como igreja, precisamos ensinar e viver essa dependência do Senhor. No mundo que prega a autonomia, o povo de Deus deve mostrar que vida plena é fruto de total entrega a Deus. Precisamos lembrar sempre que o homem é totalmente dependente do Senhor, que precisa do Senhor, que não pode abrir mão da presença do Todo-Poderoso em sua vida. Chamado ao serviço, o cristianismo não desvaloriza o ser humano, mas orienta seu valor para o serviço. Então o cristianismo não desvaloriza nenhum de nós. Pelo contrário, né? Nós somos orientados e somos vivificados. Nós estávamos em situação de pecado, mortos. Somos criados com dons, capacidades, não para a nossa própria glória, mas para glorificar a Deus e edificar o próximo. Fomos criados para edificar o Todo-Poderoso, para glorificar o Todo-Poderoso e ajudar o próximo, edificando ele, fortalecendo ele para que ele vença também. E assim possamos juntos morar no céu. O humanismo ensina que o homem deve buscar a sua autorrealização, mas o Evangelho ensina que o caminho da verdadeira realização está em servir o homem. O humanismo, ele põe o homem no centro, ou seja, vemos aí o resultado disso. Muitas pessoas egoístas que pensam só em si mesmo. Mas a palavra ensina que nós devemos cuidar do próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse o mandamento do nosso Senhor Jesus. Diferentemente do que o humanismo ensina. Tópico 3, consequências do humanismo, vazio de sentido. Sem Deus, a existência perde seu eixo. Quando tiramos Deus do centro das nossas vidas, tudo fica sem sentido. Muitos, mesmo com sucesso e reconhecimento, sentem um profundo vazio. Quantas pessoas que nós já vimos que tiraram a própria vida, infelizmente. Pessoas ricas, pessoas com alcance global, uma fama, mas com idade, muitas pessoas ali abaixo dos 30 anos, muitas das vezes mesmo com fama, tendo essa atitude. Ou seja, tem tudo que o mundo oferece, mas não tem tudo que o homem precisa, que é a presença de Deus. E dessa forma ficam vazios. Tem um vazio existencial dentro de si. O humanismo promete autonomia, mas oferece solidão e desorientação espiritual. O homem foi feito para Deus, e sem ele está vazio. O homem se encontra vazio. Não pode ignorar a presença de Deus em sua vida. Será uma pessoa sem identidade, quando ela não tem um relacionamento com o Senhor. E o vazio dentro de si vai ecoar. E o homem vai perder o seu referencial. Vai ser uma pessoa sem rumo, sem sentido na vida. Então o jovem precisa estar atento à palavra de Deus. Quando vierem os mentirosos, os filósofos mentirosos, para as pessoas com as ideologias contrárias à palavra de Deus, ele deve abster-se. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, aquilo que passa da Bíblia, ou que inventa, diminui ou aumenta, seja anátema, considerado maldito, ponto. Não serve para mim, não serve para o jovem. Relativismo moral. Vivemos dias em que muitos rejeitam a ideia de uma verdade absoluta. Nós já estudamos sobre isso. Para os adeptos do relativismo moral, que normalmente também são adeptos do humanismo, da falácia, da ideologia de gênero, de outros movimentos
que causam confusão na mente das pessoas, eles defendem uma verdade relativa. Por exemplo, se eu falar que esta é uma Bíblia, eles vão falar, isso é relativo. Isso aí, né? Aí eles vão inventar um monte de coisa a respeito, só não vai afirmar que é uma Bíblia, para não concordar. Pode ser que 10 pessoas eu mostre que é uma Bíblia, mas 9 pessoas têm uma opinião diferente, sendo que é uma Bíblia. Então, é isso, o relativismo ele é aquilo que é concreto, um exemplo ficar melhor, é respeitar os pais, obedecer os pais. É algo concreto, é um valor que nós defendemos. E hoje tem muitas pessoas ensinando os filhos sair fora, não sair de casa, mas não respeitar os pais, porque os pais seguem muitas das vezes o cristianismo, crendo em Jesus, e para isso, para que eles possam viver uma vida suficiente, precisam largar aquilo que os pais falam, mudar a mente, desconstruir aquilo que os pais construíram e construir uma nova mentalidade. São movimentos como este. Pura confusão, pura confusão. Não tem... isso gera confusão ética e promove uma cultura em que tudo é permitido, desde que satisfaça o indivíduo. Mas será que isso agrada a Deus? Não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus e também a pessoa não é, de forma alguma, abençoada e feliz. A Bíblia, por outro lado, apresenta princípios morais imutáveis que refletem o caráter de Deus. Então a Bíblia ela é certa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Está escrito em Salmo 119, versículo 105. Então, a palavra de Deus é a resposta que o homem precisa, é a lâmpada para os pés, para que o homem possa caminhar corretamente e assim possa vencer. E esses valores protegem a dignidade humana, orientam as relações e mantêm a sociedade em ordem. 3. Igreja em missão. Em face ao avanço do humanismo, a igreja não pode se calar. A nossa missão é proclamar que o homem não é o centro do universo, mas que a sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus e reconciliado com Ele por meio de Jesus. Então, diante de toda esta falácia mentirosa, falácia é mentira. Então, e essa falácia está cada vez mais avançando e conquistando adeptos, inclusive a juventude. Então nós precisamos proclamar que Jesus, que o nosso Deus é o centro da nossa vida. Ele é o centro e não o homem. E que o homem precisa de Jesus, o Filho de Deus, que o homem precisa de Jesus. A identidade humana não se encontra em conquistas, mas se encontra em Cristo. A missão da igreja é lembrar ao mundo de que a verdadeira esperança não está na humanidade, na ciência ou na política, mas em Deus. Somente em Cristo encontramos salvação, direção e sentido para viver. Só Jesus, Só Jesus. Ele tem a resposta para todo homem. Seja qual for a dúvida, Jesus tem a resposta. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Dinâmica, o homem no centro. Base bíblica, a nossa lição, o texto bíblico da nossa lição. O objetivo dessa dinâmica é mostrar que quando o homem é colocado como autoridade máxima, o humanismo, ele inevitavelmente erra, se contradiz e se perde, porque não é absoluto como o nosso Deus é. Material, uma cadeira que representa o trono. Papéis com situações escritas, nós já vamos exemplificar, e uma Bíblia. Então são esses 3 materiais. Como fazer o trono do homem? Coloque uma cadeira no centro e diga: aqui está o trono da verdade. Quem senta aqui decide o que é certo ou errado. Então peça para um voluntário sentar. Peça um aluno, sente aqui, então na cadeira que será o trono da verdade. Quem senta decide o que é certo ou errado. Decisões humanas. Entregue situações para ele decidir, os papéis com situações para que ele decida. Por exemplo, mentir para proteger alguém é certo? Então, a pessoa vai julgar. Roubar por necessidade é errado? Aí a pessoa vai dar a resposta. Trair pode ser justificável em algum caso? Cada um pode criar a sua própria verdade? A pessoa responde como quiser. Agora troca de pessoa. Agora coloque outra pessoa no trono com as mesmas perguntas. O resultado, respostas diferentes. Cada um tem um pensamento. Ponto-chave, mostra para todos. Se o homem é o centro da verdade, então a verdade muda conforme a pessoa. Tá vendo? Se o homem é o centro da verdade, então cada um vai ter uma resposta diferente. Então a verdade muda conforme muda a pessoa. Então a conclusão é que nós temos... agora, então pega a Bíblia, coloca ela no centro, ali na cadeira, no trono, e diga: quando Deus está no centro, a verdade não muda. Ponto final. Então leia um versículo e mostre. Deus não muda, sua verdade é absoluta. Aplicação forte. Explique. O humanismo diz: o homem é a medida de todas as coisas. Mas o homem erra, muda, é influenciado, é pecador. Logo não pode ser referência final de verdade.
Então, quando o homem ocupa o lugar de Deus, a verdade vira opinião. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que todos tenham uma ótima aula.